Bom dia, eu sou o Marcos Zaba. E eu sou o Pedro Vasconcelos. E no telejornal de hoje nós abordaremos o tema Estado Moderno e Solução. O Estado Moderno surgiu a partir da fragmentação do Império Feudal e ele foi dividido em 4 partes: o Estado Liberal, a crise no Estado Liberal, o Estado Moderno e o Estado Democrático Liberal. Nasceu no século XV, na França, Portugal, Inglaterra e Espanha. Nas 4 nações citadas, o Estado Moderno surge a partir da segunda metade do século XV e posteriormente é registrado na Itália. Para entendermos o Estado moderno e o Estado absolutista, é preciso também entendermos os seus teóricos. Os teóricos absolutistas que mais se destacam que são Maquiavel e Montesquieu. Maquiavel foi um teórico absolutista que nasceu no século XV e XVI. Era um teórico absolutista que gostava muito de dizer como o governante, como o rei, deveria se comportar. Várias frases famosas são até hoje atribuídas a ele, como, por exemplo, a política está acima da moral. Então, para Maquiavel, se fosse necessário infringir a moral por algum motivo político, essa moral deveria ser infringida. Se fosse necessário matar alguém, isso não importa porque a política está acima da moral. E é por isso que a palavra maquiavélico foi atribuída a ele, por causa das ideias dele. Os fins justificam os meios, era outra frase atribuída a Maquiavel, e por fim, uma das suas frases mais famosas, que ele dizia é melhor ser temido do que amado. Para ele, o rei absolutista precisa se comportar de uma forma que ele mostre que ele tem autonomia sobre as pessoas. Se eles não temessem o rei, eles não iam ter noção da figura e do poder que o rei representa. Então era melhor ser temido que amado, porque assim se conquistava respeito. E essa autonomia só podia ser conquistada por meio de ser temido e não por meio de ser amado. Outra coisa que Maquiavel dizia é que o rei precisava ter virtu e fortu. Virtu seria basicamente virtude, que seria o conjunto de habilidades que um governante precisa ter, que são exigidas da arte de governar. E virtude seria, mais ou menos, como posso dizer, a virtude e a capacidade de lidar com os desafios que a arte de governar existe. Por exemplo, a capacidade de lidar com uma crise econômica, crise política, ou talvez até uma revolta popular. O Estado moderno surgiu a partir da crise do feudalismo. No modelo feudal, não havia Estado nacional centralizado. Os senhores feudais eram basicamente responsáveis por todo o poder político sobre as terras e por aplicar uma força diluída. Cada feudo tinha sua própria autonomia política. Igualmente ele poderia estar submisso a um reino maior, como era o caso do Sacro Império Romano Germânico, o soberano inglês e o do Papa. O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades medievais autônomas, que eram conhecidos como comunas. Essas comunas tinham basicamente autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade dos cidadãos e até mesmo controlar os processos judiciais. Então, a partir do século XIV e da primeira metade do século XV, passa a ocorrer a crise do sistema, em decorrência das revoltas sociais dos camponeses e da evolução do comércio da Europa. A burguesia, que é uma nova classe social, passa a exigir elementos que garantam a sua evolução política, econômica e social. E dessa maneira urge a existência de um governo estável e com centralização dos serviços à população. Os burgueses também brigavam contra os elevados impostos sobre as mercadorias e a diversidade das moedas. Então, o Estado é um fruto de um processo que dura cerca de 3 séculos para estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico, por meio da centralização do poder da monarquia, e começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, da estrutura jurídica e da estruturação da cobrança de impostos. A monarquia permite ainda a formação da infraestrutura, que garante a máquina pública, e cria condições para o surgimento de um corpo burocrático. Foi o nosso telejornal. Boa tarde, o meu nome é Pedro Vasconcelos. E eu sou o Marcos Zaba. Boa noite. Boa noite, Senna.